Tem muita coisa pra gente comentar e eu acho que hoje vocês vão gostar. Tem algumas notícias boas e alguns assuntos que vão dar pra gente mergulhar de cabeça. Não falei nessa breve introdução porque eu sabia que a gente ia começar falando sobre isso. Teve aí, né, pesquisa também, Datafolha. Peguei aqui duas manchetes, mostrar pra vocês os números. Pesquisa mostra que Flávio estancou antes de Dark Horse. Dizem aliados de Lula, oposição minimiza. Esse papo aqui, eu não acho que deve ser deixado de lado. E esse ponto aqui, gente, antes do Dark Horse, deveria estar chamando mais atenção do que toda essa confusão. Porque essa parada do filme, sabe? Já deu, pra mim, é espuma. E a gente vai chegar lá quando a gente fala o texto da Globo. Então, cedo ou tarde aí, isso aí vai ficar de lado. E a gente vai voltar a discutir as questões centrais. Economia, segurança pública, saúde, meio ambiente. Os problemas de um Brasil mais 4 anos na mão de Lula. E possíveis soluções e benefícios de colocar o Brasil na mão do Flávio Bolsonaro. O Estadão, antes dessa confusão começar, e talvez foi uma das melhores manchetes da semana, que foi com base na pesquisa da Quest, então reforço daqui, falava o seguinte, que a estratégia de jogar parado do Flávio Bolsonaro está chegando ao teto. A massa da direita convicta tá ali. A massa da esquerda convicta tá a colar. E aí tem aquele cara do meio. O cara do meio tem uma parte que tá tendencioso a votar no Lula. Outra parte tendenciosa a votar no Flávio. Outra parte não vai sair de casa para votar, ou vai anular, etc. O grande ponto que a gente deveria estar aí se questionando, e a campanha vai precisar se debruçar disso ao longo dos próximos meses, é o que fazer para falar com esse cara. Como trazer esse cara para perto, acima de qualquer coisa. A maior parte dessa espuma, a gente comentou ontem, falamos dos dados da Bytes. Quando vem, o Flávio tem que ser, detectou nas redes sociais que o Flávio tinha que ser preso, prisão preventiva, falando de Bolsonaro. Isso é tudo narrativa de petista. Não é o eleitor a ser disputado que está falando isso. Então, esse daqui é um ponto a prestar atenção. Essa pesquisa do Datafolha, ela pode ter capturado parte, já inclusive, da questão aí do Dark Horse, mas ela foi feita um pouco antes. Ela já foi feita um pouco antes, então chama atenção. E mesmo pegando um pouco antes, né? Cadê? Eu acho. É que mudou nem viu. Quase do mesmo tamanho. Lula empata com Flávio antes de caso Dark Horse e abre vantagem sobre Zema e Caiado. Então, assim, independente dessas confusões todas do que está acontecendo, Caiado e Zema estão perdendo tração. Mais um motivo para a gente focar e cair de cabeça na campanha do Flávio Bolsonaro. Mas tenta explicar isso para a direita permitida. Aí o Globo coloca, né? Zema perde do Lula feio. Caiado perde do Lula de lavada. Flávio vence Lula. Lula tem 47% de rejeição, Flávio tem 43%, Zema 15%, Caiado 13%. Mas Lula tem 46% dos votos contra 40% de Zema no eventual segundo turno. Enquanto Caiado é 39%. Só quem tem condições de bater pau a pau é o Flávio. É mais do que claro. E aí as variações foram dentro da margem de erro. Vocês podem ver, Lula tem 51%, Flávio 36%. Aí, em dezembro, em março, 46, 43. Em abril, Flávio vira e agora está empatado. Agora o impacto aí desse caso mais vai ser nos próximos dias, mas ainda que tenha um tipo de impacto, eu acho que até chegar às eleições, as pessoas vão perceber que tudo isso daqui foi espuma e que a gente perdeu um tempo que foi valioso. Mas uma ação deliberada por setores da direita para sabotar a campanha do Flávio. É o que representa toda essa maluquice dos últimos dias. Aí dizia ali, né? A pesquisa primeira divulgada após o Intercept tornar público, né, os áudios vazados e tudo mais. A maioria das entrevistas sendo feita antes da divulgação da reportagem. A maioria. Sinal que tiveram algumas das entrevistas que já foram feitas após a divulgação do áudio. Então, essa pesquisa não consegue pegar o big picture completo, mas lá vem. As próximas pesquisas você vai conseguir aí inferir. O Globo destaca, o importante, a pesquisa da Datafolha captou alguma porcentagem de intenções de voto após o áudio do Flávio, que foi feito nos dias 12 e 13, dia da matéria. Aí veio o Pablo Hortelado, nosso Pablito. Ninguém vai falar que o Pablo Hortelado é um bolsonarista, até porque ele vai deixar claro isso no último parágrafo, falando que ele não torce para isso acontecer.
Na verdade, não, acho que é o último. Acho que ao longo do texto já vai deixar claro que ele não torce para a candidatura do Flávio ser competitiva. Ele é assumidamente o cara de esquerda. E ele coloca: Flávio Bolsonaro, o candidato IP. Vamos abstrair as críticas que ele faz e tentar focar na mensagem que ele está tentando passar, né? O ponto central do texto dele. A explicação não colou muito ainda, mas acredito que seja apenas questão de tempo. Já sentiu pelo subtítulo, né? Cara, você pode até achar que o que o Flávio falou não colou, mas é questão de tempo. Já já vão perceber que é espuma, ou vai ser outra coisa, ou mesmo que não seja espuma, o povo não vai ligar e vai ser página virada. Essa é a tese central. A quarta-feira foi marcada pelo terremoto da revelação do áudio, em que Flávio pede dinheiro ao Paquito para realizar um filme sobre o pai. Em tempos normais, uma revelação dessa magnitude teria o poder de destruir uma candidatura presidencial. Um candidato recebe dezenas de bilhões de um banqueiro que fraudou o sistema financeiro e corrompeu todo o sistema político brasileiro. Seria devastador. Aqui já tem um problema. O Flávio não recebeu esse dinheiro, né? Um candidato recebe. Pera aí, né, pai? Pera aí, né, campeão? Pera aí, né? Já tá de maldade. Mas tudo bem. Vamos abstrair. Mas não vivemos tempos normais. Vivemos tempos em que uma fiscalização da Anvisa encontra contaminação em produtos domésticos de limpeza e gera uma reação de solidariedade porque os proprietários da empresa são bolsonaristas. E uma fiscalização que autua a empresa só poderia ser perseguição política. Bom, eu não vou falar que só poderia ser perseguição política, mas eu acho que sempre existe a chance de ser perseguição política. É o Brasil, né? Também não dá para desconsiderar isso por completo. Flávio Bolsonaro reagiu à divulgação do áudio, observando com grande tranquilidade que seu pedido não tinha nada demais, consistia apenas um pedido financeiro privado a um filme. A explicação não colou muito ainda, mas acredito que seja apenas questão de tempo. Hoje, toda a nossa percepção do mundo está distorcida por identidades políticas hipertrofiadas. Até os índices de percepção econômica, antes usados pelos bancos centrais como termômetro das atividades econômicas. O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan é uma das medidas mais respeitadas de percepção econômica nos Estados Unidos. Mensalmente, uma amostra nacional de consumidores responde a 5 perguntas que medem a confiança do consumidor, uma combinação de percepção da situação econômica recente com expectativa futura. A partir de março de 2023, os pesquisadores da universidade começaram a recolher, além dos dados de percepção, a identidade política dos entrevistados. Descobriram que a percepção econômica está fortemente moldada e também distorcida pela identidade política. No gráfico abaixo, é possível ver que, entre os democratas, o índice caiu de 88% em novembro de 2024 para 52% em março de 2025, depois da eleição do Trump. Entre os republicanos, aconteceu o oposto. Cresceu de 57% para 87%. Vale observar que não houve nenhuma mudança econômica significativa no intervalo. Não teve uma troca de presidente. Não teve nada muito grande que aconteceu. A mera eleição de Trump fez seus eleitores melhorarem de percepção econômica e os eleitores da candidata adversária piorarem. E ali está o gráfico. Os democratas estavam mil maravilhas. O Trump venceu. Não. Agora a economia está uma porcaria. Não mudou nada. Para os republicanos, é uma porcaria. A Trump venceu, agora está uma maravilha. Tem alguém mentindo, né? Algum dos dois lados está errado. Algum dos dois lados está errado. Algum dos dois lados está se levando puramente por um sentimento político. Aí você vem olhar o que ele vai falar do Brasil. Aqui no Brasil, Felipe Nunes e Thomas Trauma observaram o mesmo fato no livro Biografia do Abismo. Em outubro de 2022, no final do governo Bolsonaro, 65% de eleitores de Lula diziam que a economia brasileira tinha piorado no último ano, enquanto apenas 11% dos eleitores de Bolsonaro achavam a economia pior. Com a eleição de Lula, o quadro se inverteu. Em abril de 2023, sem que nenhuma mudança econômica relevante tivesse acontecido, o que também não é bem assim, porque em abril de 2023 já começaram desde antes já tinha tido algumas modificações em questões de imposto, e abril de 23 você tem a questão da taxa das blusinhas, mas antes disso tem a discussão da gasolina. Apenas 20% dos eleitores de Lula passaram a dizer que a economia havia piorado, enquanto entre os eleitores de Bolsonaro o índice subiu para 49%. Independente disso, se até a percepção econômica está distorcida a este ponto, dificilmente
O juízo sobre a licitude ou razoabilidade da intenção com um empresário será objetivo. Basta lembrarmos o que aconteceu no Petrolão. E aí ele amarra tudo no final. Eu apostei com o meu amigo Valdomiro José da Silva Filho que em 2 meses a candidatura de Flávio Bolsonaro terá assimilado o baque e seguirá competitiva contra Lula. Não é desejo meu. É a constatação de como as coisas funcionam hoje no universo da política. Ontem o dia já foi mais calmo. Eu falei isso que na quinta-feira, primeira vez, né? Eu falei, minha percepção, sexta bate o pico do Mandetta, sábado já vai ser mais calmo, que foi ontem, mais calmo. Hoje iam tentar requentar algum editorial, o Estadão acabou de escrever um editorial já ontem, também mais um, então hoje já não teve editorial do Estadão, não que paute muito debate, porque quando pauta são assuntos ligados ao STF, mas ainda deve ter um outro jornalista opinativo que vai falar sobre o assunto. Amanhã de manhã é a matéria da Palver, mas eu vou apostado lá no Encaminhado com Frequência. A Globo News vai comentar o desenrolar do final de semana, informações sobre a campanha. E a partir de terça o assunto já não vai ser mais assim um grande destaque da imprensa. É a minha aposta até então. Mas vamos lá. Ontem, a senhora Mônica Bergamo tentou criar mais uma confusão. Cláudio Dantas é meio bolsonarista esses tempos, né? Então não dá para levar o que ele diz muito a sério. Mas a Mônica Bergamo coloca assim, ó, em primeira mão, fundo de aliado de Eduardo Bolsonaro, que administrou dinheiro de Vorcaro para filme, comprou casa nos Estados Unidos, em que ex-deputado vive nos Estados Unidos, o Texas. Olha, o texto já está meio complicado. Por exemplo, fundo aliado de Eduardo, que administrou dinheiro de Vorcaro, do filme. Tem certeza que é o mesmo fundo, Mônica Bergamo? O mesmo, você está falando do mesmo fundo? É. E aí esse fundo também comprou uma casa. Tá meio confuso isso. Aí o Cláudio Dantas diz, ó, olha, li a matéria toda. Se não é o fundo usado para o filme e se a casa não é usada pelo Eduardo, é difícil relacionar as coisas, numa boa. E não é um fundo. A Mônica Bergamo, ela não entende o básico do básico do básico de estruturas jurídicas, estruturas empresariais, porque ela confunde um trust com um fundo. Fundo de aliado de Eduardo, que administrou dinheiro de filme e comprou casa no estado em que vive o deputado. Pera aí. Uma coisa é o fundo do filme, outra coisa é o trust. São duas coisas completamente diferentes. Um é o Mercury Legacy Trust. Esse adquiriu o imóvel, aí você vê a safadeza. 3,6 milhões de reais. Gente, divide isso daqui por 5. Vai dar quanto? Vai dar 700 e poucos mil dólares. Uma casa de 700 mil dólares. É uma casa de classe média padrão. É o preço que custa uma casa de classe média padrão. Dá uma olhada aí na internet, no site de real estate de imóvel. Mas tem que converter. É para jogar o valor lá para cima. Olha quanto tem uma casa aqui na Austrália. Uma casa básica hoje aqui em Brisbane. Casa básica. Está na faixa de 1 milhão e 100. Casa básica. Casa padrão. 4 quartos. Normal. O australiano trabalha. Aí agora tem umas discussões. Fizeram alguns processos aí para a galera mais jovem conseguir comprar a casa dando só 5% de entrada. Você vai achar a casa mais barata? Vai achar a casa mais barata. Mas num raio assim de meia hora do centro da cidade. Se você quiser comprar uma casa mais arrumadinha, que não seja assim, antiga, que tem muita casa antiga que é o padrão Queenslander que eles chamam, que você tem tipo uma parte baixa, a casa é toda de madeira, não é de bloco, a parte baixa que tipo uma espécie de porão aberto, e você tem a casa do lado de cima mais alto, uma madeirinha assim, aí tem 3 quartos, aí você acha umas casas mais baratas, 700 e pouco, 800 mil, ou se não tiver for ficar de 3 quartos. Mas casa, padrão aqui, é 1 milhão e 100. Procurei na internet. Se for um bairro bom, aí já sobe para 1,5 milhão, 2 milhões. A Austrália hoje viu, inclusive, um problema sério de real estate. Mas a Mônica ela tem que distorcer. Essa é a safadeza básica. Ela confunde uma coisa com a outra. A Globo também publicou a matéria. Eu vou entrar numa explicação um pouco mais profunda já já. Os documentos obtidos, que esses 2 parágrafos aqui são muito bons, não mostram vínculo societário formal entre o Mercury Legacy Trust e
O Havengate Development Fund é um LP. O LP é a classificação do fundo. Não tem vinculação do trust com o fundo. São duas coisas completamente diferentes. São dois entes jurídicos completamente diferentes. O fundo é uma coisa, um trust é outra coisa. É tipo você comparar o MEI com um CNPJ de uma grande empresa toda estruturada. São duas coisas completamente diferentes. Até os objetivos são diferentes. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro negou ter sido beneficiado por recursos. Aí Eduardo fala assim, ó, porque a trust não tem vínculo com o fundo, com o filme ou comigo. O que é uma trust? Falaremos sobre isso. O problema é que qualquer pessoa de boa fé entende a diferença disso para o que estavam noticiando, que Vorcado teria comprado casa onde vivia Eduardo nos Estados Unidos, sendo que moro numa casa alugada e nem na cidade de Arlington eu moro. O que tem de conectar os dois, o fundo e o trust, é o advogado. Por que tem um advogado que conecta os dois? Vamos trazer algumas explicações. Só que antes, eu vi esse comentário aqui. Isso aqui é uma vagabundagem sem igual. Se esse comentário tivesse sido feito, até por esses jornalistas, tipo o Mão Mole. Se fosse o Mão Mole, eu não ia ficar com tanta raiva. Agora, quando vem um Farinha Limer, porque o Farinha Limer, ele sabe o que é um trust. O Faria Lima entende essas estruturas, o que é um LLC, o que é um PAC, o que é um LP. O Faria Lima entende. Aí quando eu vejo um vagabundo falando isso, eu falo, velho, não tem condição não. Urgente. Aí coloca ali a manchete da Mônica Bergamo. Isso é uma notícia, não uma opinião. Infelizmente apanharei e serei chamado de petista e comunista por postar. Se fosse uma pessoa comum, eu não pegava a pilha, mas um Faria Limer não dá. E vocês entendem, cara, essa estrutura. Todo mundo aí do mercado de investimentos entende essas estruturas básicas, porque quando eles vão montar os seus portfólios, eles precisam estruturar toda essa parte tributária antes de começar, para lá na frente não precisar mudar e você ter que pagar novos tributos, tributos de transferências e tudo mais. Aí eu falo assim, ó, para um Faria Limer, você devia saber o que é um fundo, um trust, entender que um advogado montar algo assim é a coisa mais normal do mundo. Sabendo que você compreende como isso funciona, é de uma canalice sem tamanho o que você está fazendo, né? Fingindo que não tá. Aí, pessoal, só para você ver, né? Empreendedor, economista, seja gestor, né? O Faria Limer. E ainda coloca, né? Posts podem ser sensacionalistas. Foi realmente o que você fez, né? Parabéns aí pelo engajamento, vagabundinho. Aí você pergunta para qualquer inteligência artificial. Eu ainda perguntei assim, pedi para ficar para gente pessoas burras e leigas, igual a mim. Pode explicar para uma pessoa burra e leiga a diferença entre um fundo e um trust nos Estados Unidos? Pode explicar como é normal que advogados sejam os responsáveis por estruturar ambos? Vamos lá. Explicação bem simples, como se eu estivesse falando com um amigo que não entende nada de finanças ou leis. Imagine que você tem dinheiro, imóveis ou investimentos e quer cuidar deles de forma inteligente. O que é um fundo? Né? É tipo um pote coletivo de dinheiro para investir. Não foi mais ou menos isso? Vários investidores? Muitas pessoas, ou você sozinho, colocam grana nesse pote. Um gestor profissional, o cara que entende de mercado, usa esse dinheiro para comprar ações, imóveis, títulos, fazer um filme. Você compra cotas ou ações do fundo e recebe um lucro proporcional, tipo o lucro da bilheteria do filme. Exemplos comuns: mutual funds, ETFs, hedge funds, private equity funds. O objetivo principal de um fundo, fazer o dinheiro crescer investindo, é um veículo de investimento regulado por leis de mercado de capitais, tipo o SEC nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro explicou ou não explicou sobre isso? Quando ele desmente a Folha de São Paulo, acho que 2 dias atrás, inclusive ele disse que a situação migratória dele não permitiria que ele recebesse esse... Ele explicou a situação falando, ó, eu seria deportado se isso acontecesse, e ele ainda disse que esse fundo está sob jurisdição do SEC, tá ali, que é a SEC. Exatamente a explicação do Eduardo Bolsonaro. Cheque você, não aceite o que eu estou lhe falando. Vá você agora, pega o Gemini, o ChatGPT, cheque com seus olhos, veja se isso é verdade ou se é manipulação. O que é um trust? É um negócio completamente diferente. E o objetivo também é diferente. É uma caixa legal com regras que você cria para proteger e passar bens para alguém. Geralmente filhos, família. É muito comum os trusts familiares. Você, o criador, chamado Cyril ou Grantor, coloca bens dentro dessa caixinha
dinheiro, casa, ações. Em vez de você botar a escritura da sua casa no seu nome, o dono da sua casa vai ser esse fundo. Do seu carro, não é um fundo, um trust, vai ser o trust. Tudo vai ficar dentro do trust. Um administrador, que é o trustee, pode ser um banco, advogado, pessoa de confiança, gerencia, seguindo as regras que você definiu. É um documento. Os beneficiários, quem vai receber, pegam dinheiro ou bens de acordo com suas instruções. Exemplo, só depois dos 25 anos, só para estudar, tudo mesmo valor fixo, etc. E o objetivo principal de um trust é proteger patrimônio, evitar briga na herança, reduzir impostos e burocracia, evita o probate, que é um processo caro e público de inventário nos Estados Unidos, é um instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, não é feito para investir coletivamente. Por que advogados são responsáveis por estruturar os dois? São estruturas jurídicas completas, não é só abrir uma conta. Tem regras de lei, impostos federais, estaduais, contratos, responsabilidades legais, fiduciárias, relatórios para o governo, etc. Um erro pode custar milhões em multas, impostos extras ou perder a proteção. Todo o trust é feito sob medida. Quem são os beneficiários, regra de distribuição, quem vai ser o diretor, quem vai ser o trustee. Advogados sabem como deixar a prova de balas, né? Contra tribunais, a receita, credores. Muitas vezes você fala assim, cara, você quer separar a sua pessoa física dos seus bens, porque se vierem para cima de você, uma perseguição política, você não consegue executar os bens dentro do trust. Você é sócio, mas aí tem 1001 regras. Então você tem uma blindagem de patrimônio contra a perseguição. Eu vou trazer mais explicações depois de terminar de ler. Regulamentação pesada. Fundos precisam seguir leis de valores mobiliários, ou seja, tem que seguir as regras da SEC. No Brasil, seriam as regras da CVM. Trusts precisam seguir leis de herança e propriedade. Advogados ou firmas especializadas sabem montar sem violar nada. Por isso que o advogado está ali. E quando o Eduardo explica, esse advogado, que a parte migratória do escritório é o ovo. Não é um advogado focado nisso. É um advogado focado nessa parte. Possivelmente é um advogado tributarista. Também deve ter um braço tributarista esse advogado, que é o cara que pegar o patrimônio dentro de um lugar, levar para outro, se tornar cidadão. Fiscalmente nos Estados Unidos, fiscalmente ele é cidadão americano, ele paga seus tributos lá e ele monta uma estrutura. Então aí você vai pensar questão de visto, como é que vai ser toda essa estrutura financeira da pessoa, do casal, da empresa. O advogado vira uma espécie de garantidor de que está tudo correto. Muitos trusts até nomeiam advogados ou bancos como os trustees, que são os administradores. No caso de fundos, advogados ajudam a criar o veículo legal, LLC, uma LP, corporation, não é um LP, o fundo? E registrar na SEC ou estruturas offshore. É normal porque dinheiro mais leis é igual a problema se não for feito por especialista. Por isso que é um advogado que faz ambos. Trazer exemplo. Quem me acompanha lá no canal secundário, sobre lá da história do aniversário dos 100 dias que eu estava lá. Eu estava conversando, por exemplo, com o marido da prima de Michele. Ele é extremamente bem de vida. A família dele é muito rica. Eles são talvez um dos maiores fornecedores de ar-condicionados da Mitsubishi aqui na Austrália. Eles também possuem todo um serviço de instalação comercial. Eles trabalham muito assim, em projetos comerciais. Eu gosto muito de ele. Estava conversando com ele. Então, eles estavam gastando um dinheiro grande nesse momento aqui agora. Para quê? Para montar essa estrutura tributária toda. Porque aqui na Austrália, imposto de empresa, se eu não me engano, o teto estava mais ou menos acho que 27%, acho que agora vai subir para 30%. Agora, inclusive, mudou o budget de 2026, então mudou algumas regras agora. Acho que a regra mínima agora, porque a gente tinha alíquota, se você, a depender da alíquota, você ia ser isento, a alíquota mínima era 15%, agora vai subir para 30%. Enfim, o governo da Austrália está mudando para cobrar mais imposto. Mas, como eles cresceram muito, estavam ganhando muito dinheiro, estão investindo num prédio inteiro agora, para ter aluguel e tudo mais, eles estavam montando essa estrutura e já tem um tempo que eles já tinham criado um trust pensando principalmente na questão de herança. Porque pensa o seguinte, você comprou uma casa. Você vendeu essa casa, nada tem aquela taxa que você paga de transferência. Aqui na Austrália hoje, a taxa de registro, que é o Stamp Duty, está na faixa de $60 mil. Não é pouca coisa. Já pensou? Então assim, o pai morre, tem que transferir a casa para o filho, $60 mil. Fora imposto de herança, não sei se aqui cobra. O trust é como se fosse um CNPJ. Você adiciona e tira pessoas. Então você vai lá, adiciona seu filho dentro do trust como também sócio, então uma participação societária. E todos os bens estão ali dentro.
Alguns anos atrás, por conta da perseguição do Brasil, eu cheguei pro meu computador, um paquistanês, chamado Mohamed, inclusive. Falei, Mohamed, ó, minha situação no Brasil é essa, acontece isso. Por via da dúvida, não quero ter problema com minha casa e tudo mais. O que a gente fez? Não, vamos montar aqui. Eu tenho o meu CNPJ, a gente botou o CNPJ dentro de um trust, tirou da minha pessoa física, porque se a turminha no Brasil criasse criar confusão, assim, pelo menos Michele não ia sofrer nada, e agora além de Michele tem Saori. É a coisa mais normal do mundo. Você blindar seu patrimônio de perseguição jurídica, sabendo como é a atividade de um jornalista brasileiro, explicando para ele. Ele entende porque lá no Paquistão a coisa também não é muito simples não, né? A liberdade de expressão não impera. Então, tipo assim, a imprensa nacional e essa turma do mercado financeiro consegue entender tudo isso daí de forma muito fácil. Ainda mais porque essa turma que tem dinheiro pensa nessas coisas. Na hora de deixar uma herança, na hora de construir patrimônio, pagamento dos impostos, sabe? E aí pega uma situação que não tem nada a ver uma coisa com a outra para dar a entender que houve algum tipo de enriquecimento ilícito para comprar uma casa. Quando na verdade é só uma estratégia para você facilitar ou reduzir os custos com tributos, a forma como você lida até para conseguir um empréstimo bancário, herança e blindagem patrimonial de perseguição jurídica para não executar nada que é seu, né? Porque não é seu, é do trust, tá lá. Meu carro tá no nome do trust. Na verdade, tá no nome da empresa que tá dentro do trust. Você consegue também abater do imposto de renda. Dá pra bater do imposto de renda, olha só. Sabia disso? Você compra o carro abaixo do imposto de renda. Porque comprou o carro como se fosse da empresa. Qual é a minha empresa? É aqui o YouTube. O governo entende que é ok, é possível. Assim que se você for encanador dentro da sua BN aqui na Austrália, você pode comprar também, se você for eletricista. Isso daqui eu consigo entender porque é o dia a dia de qualquer pessoa, bicho. É um absurdo, velho. Estão criminalizando as coisas mais básicas e simples do dia a dia, sabe? De qualquer coisa. Tá, assim, eu não consigo entender, sabe? Quando eu vejo uma postagem dessa assim, velho. É ser muito vagabundo. Uma pessoa que lida com isso todos os dias. Ai, mas vamos lá, vamos continuar. Já foi metade do vídeo aqui já. Isso aqui me incomoda, velho, porque, sabe, eu consigo entender que o que foi feito foi exatamente para não ser perseguido politicamente. Aí você vê o miserável do Constantino. Tu acha que ele não compreende isso? Mas compreende muito bem. Com certeza ele deve ter um trust também, já pensando nisso há um bom tempo. Lembro do Porciúncula, porque o trust é do André Porciúncula. Fazia parte lá do governo Bolsonaro. Perseguido, político. Lembro do Porciúncula num grupo defendendo a cadeirada no Marçal como reação de homem. Pedrinho ameaçou me dar na cara quando me encontrar em outro grupo. Os eduardistas são boçais disfarçados de conservadores. Eis a direita sujinha. O Constantino acha normal chamar um homem de estuprador, que foi o que o Marçal fez com o Datena. Ele acha normal. Sabe, você vê como é essa gente. E você vê que os grupos de WhatsApp existem, né? Aí o Pedrinho responde, como o Constantino não é homem, ou seja, é uma menina disfarçada, ele não sabe que atacar a honra de outro homem do nada, em um debate, até então áspero, porém honesto, é sim motivo para deixar claro que dali não poderia passar mais. E olha que, mesmo sendo prejudicado por tudo que ele fez em 2019, sempre fui cordial, tentei até visitá-lo quando estava passando por problemas de saúde e sempre rezei para Deus que preservasse sua vida. Pelo visto não aprendeu com os momentos difíceis, algo que denota algum tipo de psicose grave. Aí falando também do Porciúncula, olha quem aparece. O Space do Nicolas. Porciúncula, braço direito de Mário Frias, quando o deputado era secretário de Cultura, aparece junto com a Mercury Legacy Trust como responsável pela entidade que comprou a casa em Arlington. A casa de classe média. Tá ali a casa, não é nem uma mansão nem nada. Só uma casa padrão nos Estados Unidos. Estão criminalizando. O cara comprou uma casa. E assim, é capaz de irem atrás e descobrir que ele só fez um financiamento. Ainda é capaz de descobrir que a casa não tá nem quitada. É bem capaz da casa não estar quitada. Ser só um financiamento. Aí o Vilimigo comenta, né, Vinícius, o perfil impulsionado pelo Nicolas pertence a seu amigo que defende não votar Eduardo Bolsonaro, pois é o Kevin. Ele declarou que o voto dele é no Zema. E aí promove informações de Mônica Bergamo, que agora vocês têm um pouco mais de informação para lidar com isso. Essa é a turma do Nicolas.
com suposições sem nenhum indício de provas. Além das informações que eu dei para vocês, você vê o que a Globo é mais honesta que a turma do Nicolas. Os documentos obtidos não mostram um vínculo societário formal entre a Mercury Legacy Trust e o Ravengate Development Fund. Quando a Globo é mais honesta que a turma do Nicolas, o que é que você disse? Até aproveitando, né? Constantino ontem assumiu que todo mundo já estava percebendo. Vocês estão começando a entender a falta de engajamento do Nicolas e da Michelle? A gente tá falando isso aqui desde o ano passado, né? Desde o ano passado tá todo mundo percebendo isso daí. Todo mundo já entendeu há muito tempo. Aí o Rodney fala, até ontem isso era fake news dos irmãos do Flávio que queriam dividir a direita, agora isso virou fato? Então quer dizer que você passou esse tempo todo combatendo o Kim Paim sabendo que ele tinha razão, Rodrigo? Você foi dissimulado para proteger Michelle e Nicolas por quê? Aí o super aliado basicamente chamou Flávio de bandido ontem. Pelo visto, para ser aceito na direita sujinha, vou ter que participar de algum esquema corrupto. Pronto. Flávio é bandido. Flávio é corrupto, Eduardo é corrupto. São bandidos. Essa é a união da direita. De novo, a turma do Nicolas. Daniel Vorcaro não citou a instalação premiada os valores ganhados para o filme Dark Horse sobre Bolsonaro. Tem algum crime nisso daqui para delatar? Na delação você apontava crimes, caminho para pegar os crimes, novas informações sobre crimes. Né? Tem algum crime aqui? Não entendi. Não tô entendendo. Aí vem o Momole. E temos uma notícia depois pra gente responder o Momole. Vir a votar no Flávio, como pode vir a votar no Lula? Essa pessoa tá gritando na rede social o dia inteiro? Não. Você entendeu? Essa pessoa tá lá caçando quem é que tem uma adesão, um projeto de um partido. Não, gente. Vai conversar com tanta gente lá fora, sabe? Fora dessa bolinha. Você vai ver gente, que assim, você pergunta às vezes o nome do ministro do STF, que não seja, sei lá, o Alexandre, você fala, quem é essa pessoa mesmo? Ah, é mesmo, sei lá, que é deputado. Essas pessoas é que vão definir votos. Portanto, você vai ter uma turbulência assim. E curiosamente, a turbulência das redes sociais. Essa turbulência interna. Quem é que consegue apagar fogo de redes sociais? Adivinha, tem um nome que tem que vir à sua cabeça agora. Um único nome. O senhor Nicolas Ferreira, né? Que foi chamado pelo Flávio Bolsonaro para cuidar das redes sociais, porque ele sabe cuidar de redes sociais, ele sabe falar para fora da bolha. Para aquelas pessoas que estão interessadas em outros assuntos que não sejam só, eu vou votar na pessoa tal, eu vou votar na pessoa tal. O único assunto de rede social vai falar, eu vou votar na pessoa tal, olha, você vai votar naquela outra pessoa, então você é um traidor, você é não sei mais o que, começa aquele xingamento, as pessoas passam, não são horas, são anos da vida, uma conversa inútil, você não troca de opinião dessa forma. Então assim, eu acho que o impacto eleitoral agora vai ter uma turbulência, as próximas pesquisas provavelmente vão mostrar ali uma queda, mas isso não significa voto pro Lula, entendeu? Não tem essa transferência de voto pro Lula. No máximo, algumas pessoas vão ficar incomodadas e vou dizer aqui, agora vou fazer a conclusão daquele primeiro comentário que eu tinha feito. Algumas pessoas não foi incomodadas com o Flávio, é isso, vai votar no Lula. Bom, ninguém discorda que o Nicolas tem força nas redes sociais. Só que você fala na rede social do Nicolas, o que é que ele está divulgando? Uma menina estava no avião com ele, bateu aqui uma selfie. Meu futuro presidente é o que o Nicolas divulga, ele mesmo. Já tá fazendo a campanha dele, deve ser 2030, né? Não sei. Quer dizer que a preocupação do Nicolas é repostar stories de quem chama ele de futuro presidente? Não é, assim, não é importante rebater essa história do fundo, que Eduardo mais uma vez responde. A outra história do Eduardo, que a Mônica Bergman também foi para cima, que Eduardo teria recebido dinheiro. A história do Flávio, nada. A única coisa que o Nicolas falou de todo esse caso foi uma fala assim, não, eu vi aqui a versão do Flávio. A versão do Flávio. Né? Definindo a transparência. Prioridade, né? Do cara escolhido para ser da tropa de choque da defesa. Mas essa é a tropa de choque, viu? Imagina, essa aqui é a tropa de choque. Imagina o que. Lá, né? O terceiro escalão. Porque o esquadrão de elite é isso aqui. Fazendo campanha para si mesmo ser presidente. Aí você vê o Brasil. Aquelas coisas que deveriam botar as pessoas para pensar. Porque Ciro Gomes continua sendo a mesma porcaria de sempre. Ciro Gomes sob a de Flávio Daniel Vorcaro. Não vou me distrair com isso. Aí o Mafian diz, né? Impressionante como gente de esquerda é mais digna que os liberais. Constantino chama Flávio de corrupto. Ciro Gomes fala, não vou falar, não vou perder tempo com isso não. Isso é distração. Aí tá aí, né?
Defesa tímida de Flávio por aliados do PL incomoda a campanha. Alguém está disposto aí realmente a comentar sobre o assunto? Parece que são os bolsonaristas radicais. Estirra do Zap. Integrantes da campanha de Flávio estão incomodados com a reação tímida de aliados próximos do senador em defesa dele. Nos bastidores, caciques importantes da campanha reclamam que parlamentares mais distantes, como Moro, têm definido o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro de forma mais enfática que aliados próximos, tipo Nicolas. Na avaliação dos auxiliares de Flávio, lideranças do PL ligado ao senador têm optado por uma defesa política tímida do presidenciável por temor que o episódio contamine suas próprias campanhas e seus estados. Antes fosse só isso. Safadeza mesmo. Não temos políticos de estimação, lembram? Nosso partido é o Brasil, concordam? Intransigência total com corruptos, certo? Onde foram parar esses slogans? Nova coluna aí da Oeste. A Oeste tá demais, né? Tá igual a Globo. Aí o Jordan diz, né? Não tem um político de estimação. É igual. Massa política manipulável. Nosso partido é o Brasil. Que Brasil? Qual Brasil? Meu partido é o Brasil. Que Brasil você tá falando? Intransigência total com corruptos. É igual. Métodos de exceção que criaram um monstro jurídico. Onde foram parar esses slogans? A direita que não quer o sistema superou. Sabe? 2026 ainda tá preso a slogan e frase de efeito. Realmente mostra que a direita gosta de ficar presa sem evoluir para lugar nenhum. Agora, uma das melhores postagens do dia de ontem foi essa daqui. O Constantino finalmente deixa claro, para quem ainda tinha alguma dúvida, ó, eleição imediata versus movimento conservador de longo prazo. O que é que vocês preferem? Vencer o Lula agora em 2026 ou fortalecer o movimento conservador no longo prazo? Porque eleger o Flávio enfraqueceu o movimento conservador. E quem vai te falar sobre isso é um liberal. É melhor perder a eleição, gente. Vamos perder a eleição agora, que pro movimento conservador é melhor. Aí o Rafael Gloves comenta, né? Entregou. Constantino e vários outros, no fundo, querem que Lula vença. Isso fortalece uma nova direita surgindo com o fim do bolsonarismo. Mas aí vem a realidade. Não haverá país para salvar se a esquerda se reeleger. Para quem vive fora e tem dinheiro, né? É um grande... vai se lasca, não tô nem aí pra nada. E o Moreira diz que o único candidato que realmente está preocupado com 2026 é o Flávio. Todos os outros estão mirando 2030. Estão na posição de ganha-ganha. Se Flávio ganhar, tentarão acabar com a reeleição e eleger alguém da patota de 2030. Se Lula ganhar, melhor ainda, acabam com o bolsonarismo e ficam livres para tentar vencer o PT em 2030. Essa turma não liga pro Brasil. Aí você vê os aliados. Chico Graziano. Tive a pachorra de assistir aos vídeos de Alan dos Santos, do Lacombe, do Constantino, do Augusto Nunes. Escandaloso racha na rede de comunicação bolsonarista. Olhando positivamente, pode ser o início do fortalecimento da direita liberal e democrática no Brasil. Ó, acelera. Aí o Carlos comenta. A direita permitida limpinha está fazendo de tudo para favorecer o Lula e sua facção. Eles sabem que mais 4 anos da organização o Brasil acaba e não estão preocupados com isso. O sistema se retroalimenta dia após dia. Os bancos agradecem. Acho que não, né? É só coincidência. Vamos lá, tropa de choque. Bora, Nicolas. Faz alguma coisa, Nicolas. Finge. Finge um pouquinho melhor, Nicolas. Aí, vamos falar do senhor Romeu Zema. A Irina diz, né? Zema reapareceu reforçando os ataques a Flávio. Disse que foi duro porque ficou muito decepcionado e tratou o caso como página virada, sem retirar a única palavra do que disse anteriormente. Na prática, quer ter ganho político com o desgaste, tentando transformar o atrito com Flávio em votos que ele não possui. E o Carlos diz, né? Onde é que o liberal enfiou o grande milho? O resto é coincidência. Escute só.
Bom, eu fui duro porque eu fiquei muito decepcionado, mas eu agi de acordo com os meus princípios e valores e para mim é uma página virada. Mas qual é o seu posicionamento? É aquele que eu falei no vídeo. Agir de acordo com os meus princípios e valores. E para mim é uma página virada esse assunto. O senhor disse que era vergonhoso, seu posição continua considerando vergonhoso? Como é que tem o seu relacionamento com a família Bolsonaro? Ó, respeito, sempre respeitei muito o presidente Bolsonaro e, inclusive, atuei ativamente no segundo turno dele em 2022 no estado de Minas Gerais, mas esse fato me decepcionou e eu agi de acordo com os meus princípios e valores. Eu prezo transparência. O cara falou 3 vezes dos princípios e valores. Parece até o Ricardo Salles, o Sabugosa. Esse papo de princípios e valores é uma maluquice. Porque, vem cá, gente. Vê se eu tô maluco. Toda vez que você puxa esse papo de princípios e valores, tem que ser conservador. Um dos primeiros assuntos que o pessoal gosta de apontar é temos que ser intransigente com o aborto. Não dá. E na boa, é uma pauta. É uma ala minoritária. É a ala da direita woke, da direita identitária que defende isso. E realmente coloca assim, como pauta do dia. Não que a outra ala da esquerda seja contra o aborto. Eles estão ali. Eles só não estão tão preocupados com isso nesse primeiro momento. Talvez lá na frente eles pisem mais no acelerador. Só que lutar, assim, ser contra o aborto não é princípios e valores. O princípio está onde? A defesa da vida. A defesa intransigente da vida. Aí, esse é o princípio. O que é o aborto? O fim da vida. É por isso que você é contra o aborto. E por isso que você também vai ser contra o assassinato. Porque você defende a vida. Esse é o princípio. E essa turma fica alardeando princípios e valores. Princípios e valores. Mas os nossos princípios e valores. E no final do dia eu pensei, cara, vem cá, qual o princípio e o valor? O pai do Daniel Vorkar não doou pro Partido Novo? Não tem lá doação do Henrique Vorkar, o pai do Vorkar que foi preso? Que princípio e valor é esse do Zema? Não tem um monte de advogado extremamente... de empresários extremamente estranhos que doam para diversos partidos comprando para o Novo. Onde é que estão os princípios e valores quando o Zema toma decisões políticas que mudam legislações e acabam favorecendo os empresários que coincidentemente patrocinam o Partido Novo como Salim Matar? Onde é que estão os princípios e valores? E aí, para a gente trazer de volta uma discussão que a gente já teve alguns meses atrás, quando os Estados Unidos apresentaram o Plano Nacional de Segurança deles, peguei o documento, li e tentei pensar assim, pô, eles beleza, estão colocando aqui a bola no chão, que dão princípios norteadores na hora de tomar decisões. E se tentar adaptar isso para a nossa realidade no Brasil? E aí, na época, eu montei assim 11 eixos diferentes, baseado exatamente no que os americanos fizeram, e tentei trazer para a nossa realidade local. Eu queria apresentar para vocês o que eu apontei como os meus princípios, valores, diretrizes, um caminho que eu acho que eu gostaria de ver, né, o que se chama direita no Brasil caminhar. Não um discurso vazio, que fala nada com coisa nenhuma, que só serve para lacrar e tentar conseguir voto, que é o que o Zema está falando. E eu quero relembrar aqui com vocês, né? Pensando aqui o primeiro eixo, que seriam fundamentos estratégicos e metodológicos. Não tem nenhum tema específico, mas é uma forma de encarar as coisas. Ter uma estratégia coerente e realista. Em primeiro lugar, é realista apoiar o Zema? É realista apoiar o Caiado? Quem tá falando em 2026? Não é. É realista, sei lá, hoje no Brasil? O Brasil de 2023 a 2026 era realista algumas pautas que só a direita iria apoiar? Não, porque a direita não tem números no parlamento. Então, algumas pautas, você vai falar, bicho, não é realista hoje tentar avançar com algumas coisas, porque simplesmente nós não temos números. Aí tá ali, né? A política de segurança deve partir de objetivos claros e meios concretos, evitando metas grandiosas sem capacidade real de execução. Você pode pegar isso daqui, porque isso foi na época da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, adaptei para o Brasil. Mas você pode aplicar isso aqui para a polícia de forma um pouco mais abstrata. 2. Informar as linhas mestras da estratégia para as pessoas. As diretrizes, dos eixos, os princípios e valores. As pessoas precisam saber. Você não pode só repetir princípios e valores, princípios e valores, princípios e valores. Explique o que são essas coisas. A população precisa compreender o que o Estado busca, o que a classe política busca, o que a bolha da direita busca, porque
e a que custos, garantindo legitimidade e coesão. Saber avaliar, classificar e priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nem todas as ameaças de interesse têm o mesmo peso. Priorizar é condição básica de qualquer estratégia séria. A direita até hoje nenhum plano tem. Fazer autocrítica para saber o que vem dando errado. Acho que é uma diretriz que o que eu defendo, a política deveria ter. Esse papo de resolvam no privado, a turma não quer resolver no privado nem no público. Erros passados precisam ser reconhecidos para evitar sua repetição e corrigir rumos estratégicos equivocados. Parar com platitudes e discursos vazios. A estratégia deve abandonar slogans morais genéricos e focar em decisões práticas, mensuráveis e verificáveis. Estávamos falando de slogan no vídeo de hoje, né? Isso aqui eu só estou recuperando, a gente falou em novembro do ano passado. Ter capacidade de dizer não ao plano fracassado das elites. Rejeitar consensos artificiais impostos por elites políticas, econômicas ou acadêmicas, quando estes prejudicam o interesse nacional. Pilar básico. Aí vamos lá. Segundo ponto. Princípios e valores. Soberania nacional e ordem internacional. Abandonar o globalismo e o livre comércio irresponsável. Olha a palavra irresponsável. Não é ser contra o livre comércio. É o livre comércio irresponsável. Não dá para abrir o mercado por um todo. Em determinado momento, às vezes, o Estado, nação, Brasil, vai precisar proteger algum setor da indústria nacional por algum tipo de, sei lá, prioridade. Sei lá, o governo faz as suas compras, o governo não vai sair comprando, sei lá, só munição. Botar munição que é fácil de entender. Tem a fábrica brasileira de munição, a gente vai comprar da China, que é mais barato. Tá, aí a fábrica brasileira quebra, aí em determinado momento aí tem sei lá, uma invasão ocorrendo no Brasil, ou um país começa a apoiar o PCC, o Comando Vermelho, com bala e arma à vontade. E aí o Brasil vai comprar da China? Não tem bala não. Aí a polícia no Brasil fica sem munição. Dá para abandonar uma indústria dessa? Dá para só botar o livre mercado? Aí mais barato, vamos comprar da China, a fábrica de munição que se lasque. Peraí, bala é uma coisa que se usa com frequência no Brasil, né? Tem de bala perdida por aí. Então, assim, não é ser contra o livre comércio. O livre comércio é responsável, tem que pensar. O comércio deve servir à nação. Acordos que destroem a base produtiva interna precisam ser revistos ou abandonados. Quando você olha para 2026 dos candidatos, qual está mais próximo disso daqui? Tanto de entender e estar contra o globalismo, contra o livre comércio. Qual foi a postura do Caiado do Fica em Casa? Qual a postura do Caiado em termos internacionais? Em termos internacionais eu nem sei. O que eu sei é que o Zema foi lá na ONU para incluir Minas Gerais no projeto de carbono zero. Eu sei que o Zema é o defensor da agenda ESG. Zema deu entrevista para o Estadão reclamando que no governo Bolsonaro a agenda verde andou pouco. O Zema vai totalmente contra meus princípios e valores. Os meus. Você é favorável, você é favorável. Estar apto a romper com organismos e instituições internacionais hostis à soberania. Zema foi lá colocar Minas Gerais de joelhos frente à ONU. Eu quero alguém que bata de frente. Queria alguém como Arthur Bernardes, que tirou o Brasil da ONU da época, que era a Liga das Nações. Instituições que tentam impor agendas políticas ou dissolver a soberania nacional não devem ser tratadas como intocáveis. Impedir que ativos estratégicos estejam na mão de qualquer um. Mais uma vez, o Zema quer entregar a Petrobras. Eu sou totalmente contra. Como eu fui contra a Eletrobras, que agora está na mão dos irmãos Batista, né? Agora adquirindo até energia nuclear brasileira. Infraestrutura crítica, energia, comunicações e defesa não podem ficar sob controle de interesses hostis ou oportunistas. Interromper a atuação hostil de forças estrangeiras dentro da nação. Combater espionagem, lobby estrangeiro, guerra informacional, interferência política interna. Tem ou não tem lobby estrangeiro? Tiveram várias leis nos últimos anos favoráveis à compra de terra para os estrangeiros, favorecendo também a China, que a gente tanto fala. Não teve lá o Obama espionando o Brasil? Não teve a CIA contra Bolsonaro? Cara, eu sou contra isso. Acho que tem que ser uma postura, entender que isso é uma real sério que acontece com frequência. Buscar independência e soberania econômica. Reduzir dependências externas que comprometam decisões políticas, militares ou econômicas, que é um ponto que eu acho que nenhum dos candidatos até o momento está até falando sobre isso. Mas que aqui devia ser um princípio norteador. Sempre tomar medidas dentro do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, sempre ter essa visão e também aplicar isso para o setor do Ministério da Fazenda, meio ambiente, tudo. Vamos pensar, cara. Vamos priorizar, porque estava ali no primeiro ponto, né? O plano. Vamos tentar ter um plano onde a gente priorize medidas que vão trazer independência e soberania econômica. Não vamos ficar dependentes.
Valores, identidade e coesão civilizacional. Aqui é o meu. Tem gente que acha que, não, peraí, pô, não pode misturar Estado e religião. Pois eu acho que Deus e a cosmovisão cristã deveria fazer parte assumida do plano. Porque tem todos os valores que são intrínsecos do cristianismo. Na minha concepção, deveria estar. O Estado laico eu não curto muito não, viu? Me perdoe. Valorização da história nacional e do espírito nacional. É isso. Também como princípio norteador. Nós até de priorizar coisas também. Puder colocar tudo no mesmo pacote, por que não? Resgatar heróis, conquista, narrativas que fortalecem a identidade, pertencimento e orgulho nacional. Entender que isso é um papel importante. Proteger e incentivar as famílias tradicionais. Para mim existe família tradicional. Eu acho que deveria ter. Quer um exemplo prático? Países como Polônia, Hungria. Se um casal tem mais de 2 filhos, se eu não me engano na Hungria mesmo, a partir de 3 filhos, a mulher não paga mais imposto de renda. Um incentivo para ter filhos. Não, mulheres. Você não paga imposto de renda. Eu defendo isso. Para a família tradicional. Ah, mas é sua religião. É a minha mesmo, eu defendo isso. Fim da agenda woke das políticas identitárias. Deveria ser um princípio norteador se preocupar com isso e trabalhar dia sim, dia também. Tem coisa para mim que tá errada. Defesa da liberdade de expressão religiosa de consciência. Isso é óbvio. Aí eu acho que todos defendem. Dos candidatos aí que estão na pista. Tanto Zema, Caiado. Só o Lula que tá contra isso daqui. Fronteiras, migração e segurança interna. Controle efetivo das fronteiras. Fronteiras seguras são condição básica de soberania, controle demográfico, combate ao crime e proteção econômica. Tem que ter um olhar para essa situação. Não são fronteiras abertas. Não sei como é que esses candidatos enxergam isso, o fluxo de pessoas, a concessão até mesmo de cidadania brasileira. Eu não sei o que essa turma, eu realmente não sei o que pensam. Então não dá nem para jogar pedra, nem para também dar um abraço. Mas, sabe, você tem aqui algum ponto? Aí o pessoal fala assim, não, vai apoiar fulano e os nossos princípios e valores, que é do Centrão. Falei, cara, mas quais princípios e valores que você está comentando? Você acha que esse cara ele vai votar contra o quê no final do dia? Porque a pauta da chamada direita brasileira, 95% do tempo, sendo preciso, na verdade, não estou aumentando, mas 95%, a pauta da direita brasileira gira em torno de judiciário. E aí ela trata como aliado ou inimigo o posicionamento de pessoas dentro da política e a visão que essas pessoas têm do judiciário. Se apoia o impeachment do ministro, é aliado. Se está contra, é inimigo. E eu realmente acho que deveria apoiar o impeachment. Mas, para além disso, quais são os princípios e valores? O que é que você teme que essa pessoa faça ou deixe de fazer? Defesa nacional e poder militar. Fortalecimento das Forças Armadas, eu acho que é importante. Eu acho que essa visão do melancia não está com nada. As Forças Armadas devem ser letais, modernas, bem treinadas, focadas na missão, não em agendas ideológicas. Investimento na indústria de defesa. Eu não quero ficar... O Bruno Dantas, do TCU, que eu tenho até uma estima porque é de minha cidade, Feira de Santana, dá para ir para a Vibraz. A Vibraz está basicamente na mão da JBS daqui a alguns dias. Sei lá, velho. Eu não acho que o nosso caminho deveria passar por aí, né? Eu não queria depender da JBS. Eu não queria que o Brasil dependesse da JBS para poder se defender. Eu não queria, não sei você, mas eu não queria. Investimento em energia nuclear. Isso aqui foi feito antes da JBS comprar a energia nuclear brasileira. Agora, investir em energia nuclear é investir na JBS. Infelizmente, né? É o Brasil. Infraestrutura, energia e resiliência. Foca em infraestrutura resiliente. Investimento pesado em energia. Energia barata. Zema, Ratinho Júnior, ambos, se você olha diversas decisões, tomaram decisões com base em critérios de atingir emissões zero de carbono. Eu tô cagando para emissão de carbono. Tô cagando. Eu quero que as decisões sejam tomadas para garantir que nós teremos energia barata. Ah, mas o peido da vaca. Estou cagando. Eu não ligo. Eu não ligo. Se você liga, ok, você liga. Eu não ligo. Tô falando os meus pontos norteadores. Eu não quero saber das emissões de carbono. Eu quero saber se aquela decisão está sendo tomada. Esse é o princípio. Energia barata. Se você toma uma decisão que não otimiza a energia barata, você, para mim, quebrou um dos meus princípios e valores. Princípios e valores.
Papo de maluco, sabe? Não fala nada com nada. Energia abundante e barata como objetivo estratégico. Estou reforçando. Abandonar ideologias ambientais destrutivas. Então, não dá para abraçar o Partido Novo, porque eles apoiam a agenda ESG. A Carol Sponda já deixou isso claro várias vezes também. Economia nacional, trabalho e indústria. Base industrial forte. Indústria nacional robusta é essencial tanto para a prosperidade quanto capacidade de guerra. Indústria nacional. Para mim, não é só ter uma indústria. Eu não queria uma multinacional. Eu quero de preferência que as indústrias sejam nacionais, que os entes que são donos dessas indústrias, talvez um trust, um fundo, mantenham os seus investimentos no Brasil. E quando ele enriqueça, ele compra uma casa no Brasil, uma mansão no Brasil, uma terra no Brasil, que o dinheiro dele fica aqui no Brasil rendendo, gerando mais emprego, mais propriedade no Brasil. Não que seja multinacional, que vem para cá, até fabrica o dinheiro, mas o que ela vende no Brasil, o que ela tem lucro, ela manda para o exterior para enriquecer o país origem. Economia com foco no trabalho nas empresas nacionais. Crescimento econômico só é legítimo se beneficiar trabalhadores e fortalecer o tecido produtivo interno. O que a gente observou durante a era Lula? O PIB até cresce. Ok, massa. Mas o seu PIB está crescendo? O PIB da sua casa, a renda da sua família está crescendo? Porque grande parte desse aumento do PIB foi aí de algumas poucas empresas que boletaram muito e aumentaram em muito os seus lucros. Eu tenho muito mais a preocupação do PIB per capita do que o PIB. Eu acho que tem que focar muito mais no indivíduo, na ponta da linha, do que só o PIB brasileiro. Tá, beleza, o PIB tem que subir mesmo, mas e na ponta da linha? O PIB tá indo pro bolso de poucos ou a população tá sentindo também? Fortalecer a moeda nacional. Moeda forte, instrumento de soberania, estabilidade econômica e projeção internacional. Tem gente até que celebra quando o real tá barato, porque aí a exportação ganha um pouco mais de competitividade. É um setor do lado que gosta. Proteção contra práticas hostis de entidades transnacionais. Defesa contra dumping, que a China adora fazer. Manipulação de mercados, coerção econômica externa. Isso tudo parte das autarquias e alguns setores do Estado fiscalizarem isso de perto. Incentivar a permanência do capital no país. Não basta só ter indústria. Pô, o cara é indústria nacional, velho. O dinheiro tem que ficar aqui. E se for multinacional, bom, o Trump mesmo meteu lei lá. Vai tirar o dinheiro, vai ter que pagar o imposto. Para desincentivar, né? Evitar a fuga de capitais. Repatriar empresas em mentes, se for possível. Tem muito brasileiro. A gente morar fora do país pode... Tem aquela frase que o pessoal diz, né? Morar fora do Brasil é legal, mas é ruim. E morar no Brasil é ruim, mas é bom. Então, é mais ou menos assim, né? É diferente. Pode ser o que for. Você não fala a sua língua. Eu mesmo nunca vou conseguir me expressar em inglês como eu me expresso em português. Jamais. Meu inglês, até o sotaque é baiano. Não é igual, velho. Não é igual. Não sei se eu voltaria a morar no Brasil, porque no meu caso aí envolve família também. Aí já mudou um pouco, mas ficou mais complexo. Mas em algum momento eu vou estar no Brasil. Eu não consigo me ver sem... Em alguma vez que seja estar numa ponte aérea Brasil-Austrália, velho. Não tem como. Sabe? O Brasil é o Brasil, com todos os seus problemas. Minha feira é de Santana. Agora o cara vai voltar para aqui, às vezes nem emprego tem. O cara estudou tanto, fala, bicho, eu vou voltar pro Brasil, não sei nem onde é que eu vou trabalhar. É criar essas oportunidades. Política econômica, tributação e regulação. Foca em corte de impostos. Isso daí é a cara do Flávio Bolsonaro, porque foi o exemplo do governo Bolsonaro. Desregulamentação para pequenos empreendedores. Desburocratização. Tá, mas vamos botar aqui um foco com prioridade, os pequenos. Se você pegar de empregos, a maior parte dos empregos já no Brasil são as pequenas e médias empresas. Vamos facilitar a vida dessa gente em primeiro lugar. O pequenininho, porque o grande aguenta muita coisa. O grande tem mais, sabe, jogo de cintura, tem caixa, tem estrutura. Vamos ajudar o pequeno e o médio. Ciência, tecnologia, inovação, soft power, foco em inovação, manter liderança tecnológica, áreas críticas como IA, defesa, energia, indústria. Ter um foco nisso. Ninguém liga. Entender que isso aqui é prioritário? Eu acho que aqui nem a esquerda é contra. Até petista seria favorável isso daqui. Investimento em soft power, utilizar cultura, tecnologia, influência econômica para mudar o ambiente internacional a favor do país. Política externa e diplomacia. Relações internacionais baseadas em benefício nacional.
Diplomacia guiada por interesse concreto, não por idealismo abstrato. Ai, meus princípios e valores. Ai, Bolsonaro. Quantas vezes, quantas pessoas vocês não viram aí jogando pedra em Bolsonaro porque ele foi na Rússia garantir fertilizante? Ai, mas o Putin... Ô, irmão, é sério mesmo. Você não deixar o mundo passar fome, a economia local quebrar, porque vai faltar comida em nome dos princípios e valores, para mim é ruim. Eu sou favorável a pensar no interesse nacional. Em primeiro lugar, Brasil em primeiro lugar. Chancelaria alinhada à iniciativa privada, entender que o Itamaraty tem um papel, deve ter um papel ativo de prospectar mercados. Agir como um braço até para ajudar em termos de regulação. Pô, o cara quer tá crescendo, ele vê que, sei lá, na França tem uma oportunidade dele chegar lá, fazer alguma coisa, e o Itamaraty ajuda esse empresário. Por que não? Governança e coerência do Estado, né? Funcionários alinhados aos valores do governo. Principalmente as nomeações para ministros. Pessoas alinhadas à agenda eleita. Porque cargo de mandato, você dá conversa, jogo de cintura, CD, mas, cara, nomear gente para máquina, aí realmente tem que ter gente alinhada, que vai tocar a mesma música, como orquestra. Senão vai dar errado. Sabe? Aí fica essa discussão de mal o tempo todo. Não, princípios de valor, princípios de valor. Que mano, não é princípios de valores, irmão. Vamos falar lé com crepe, porque não tem isso na mesa hoje. É papo de doido esse papo do Zema. É só pra chegar aqui no fim, falando de umas coisinhas da Faria Lima que eu disse que ia falar, e a gente só fechar com a questão da vice do Flávio. Após crise com Paquito, Flávio busca empresários da Faria Lima para acalmar mercado e sustentar a candidatura. O que seria acalmar o mercado e sustentar a candidatura? Qual é a preocupação da equipe, né, do Flávio? Segundo interlocutores ouvidos pelo Globo, a agenda com empresários já vinha sendo organizada antes da divulgação da reportagem do Intercept, e isso é verdade. A repercussão do caso, porém, transformou os encontros em parte importante da estratégia. A avaliação dentro do entorno é que Flávio precisa agir rapidamente para evitar que o episódio amplie dúvidas do empresariado, justamente no momento que adversários e setores da própria direita passaram a questionar sua viabilidade eleitoral. Então vai todo mundo jogar contra, criar ainda mais dificuldade para o Flávio. Segundo interlocutores próximos do Flávio, parte das críticas vindas do mercado, inclusive, também reflete a preferência deles por outros nomes, como tipo, o perfil do Tarcísio. E nos últimos dias, né, esses setores aí, quem sabe, vão emplacar o Zema, que não vai emplacar, mas vão usar essa narrativa que vai gerar desgaste, mais confusões. Então, é aproveitar esses eventos para deixar bem claro, irmão, quieto faixa aí de vocês, eu sigo sendo candidato, eu vou estar no segundo turno. A gente vai fazer isso aqui. Para de jogar contra, para de atrapalhar. Temos um país para resgatar das mãos do PT. Olha o que diz o Guilherme Amado. O que os cotados a posto Ipiranga de Flávio dizem sobre assumir a fazenda. Aí diz que tanto Montesano quanto Saxida, quando são questionados de uma mesma resposta, eles desconversam sobre o assunto. Só que a parte é matéria de 2 parágrafos. Olha o segundo. Como mostrou a coluna, a Faria Lima aguarda impaciente por sinalizações mais claras de Flávio sobre os rumos que pretende dar à economia. Antes do Guilherme Amado escrever isso, porque ele escreveu isso hoje, 2 da manhã do dia 17, eu falei, acho que ontem, eu falei, ó, quer parar com essa confusão toda, Flávio? Nomeia a garota do André Esteves, Daniela Marques Consentino, para ser a ministra da Fazenda, pronto. A partir de amanhã, aí Mônica Bergamo vai saber a diferença de um fundo para o trust. Se a Mônica Bergamo não souber a diferença, o Lauro Jardim vai explicar. Porque vai ser do interesse da Faria Lima. Porque teremos um ministro da Fazenda 100% alinhado, não ao Brasil, Faria Lima. Temos um Brasil para resgatar de toda essa gente. E aí, eu falei também ontem que não fazia sentido o Lula, partir do Lula o vazamento. E o Caio Junqueira traz mais informações sobre isso. Porque fortalecer qualquer outra candidatura, Zema, Caiado e tudo mais, você vai ter um candidato que vai fazer tudo que a Faria Lima quer. Então por que o Lula vai forçar um candidato que sua base, frente ampla, vai migrar? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido.
Tanto que o que o Lula está defendendo agora? O Lula defende manter política fiscal sem reeleito. Não, fazer aqui a política fiscal, manter aqui o arcabouço, né? Os técnicos do governo Lula apontam que o superávit previsto para 2027 não é suficiente para estabilizar a dívida. Na prática, a sobra de recursos aumentais não é suficiente para arcar com o custo da rolagem da dívida. A ideia seria, portanto, manter o atual arcabouço fiscal, grande crescimento real dos gastos. A crença é que as ações econômicas precisam também mirar a queda de juros para viabilizar a estabilização da dívida. Tá avisando, não, a gente vai manter aqui, sabe, uma política fiscal, só não vai funcionar, né? Vai continuar sem funcionar o arcabouço fiscal. Agora o arcabouço fiscal do Lula está entregando, né? Selic de quase 15%. Agora que baixou para 14,5%. E aí, para encerrar o vídeo, não sei quem vai ser a vice do Flávio. Só saiu a notícia e muita gente sai questionando. E pegando esse episódio, falo para vocês mais uma vez. Tanto faz, tanto fez o vice. Diante de tudo que já está acontecendo, eu não tenho dúvidas que Flávio Bolsonaro vai pensar muito bem em quem ele vai escolher para ser o vice. Pensando, inclusive, em escolher alguém que não vai enfiar a faca nele no primeiro vez de governo e tentar chegar ao poder através do impeachment. E o que eu sei é que quanto mais forte Flávio Bolsonaro estiver, menos ele precisará negociar. Então o foco deveria ser fortalecer o Flávio ao extremo e a gente vencer no primeiro turno. E a nota aqui diz que o Flávio se encontrou aí no evento do The Hit com a Simone Marqueto mais uma vez. Diz que o papo foi bom, tudo mais, ela é cotada para vice. Não significa que ela vai ser vice nem nada, mas tá aí. O indicativo mais interessante disso, ao fim e ao cabo, é o quê? O PP, a turma é muito mais experiente. A turma que vive de política, cara, com todo esse abalo, com todo esse mega escândalo, super escândalo, a turma quer colocar a vice, viu? O Flávio tá tão fraco que as pessoas ainda querem conversar para colocar a vice. Ninguém desistiu de ser vice. Eu acho que se o Flávio tivesse liquidado, ninguém tava buscando ser vice, né? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouco de responsabilidade, vamos raciocinar sobre o que está acontecendo, sabe? Vamos parar com esse papo furado de princípios e valores. Não é um papo furado, é um papo abstrato de princípios e valores. Vamos botar a bola no chão, vamos dar um pouco de profundidade na discussão, vamos remar em alguma direção, sabe? Para chegar em algum lugar. Eu vou ficar por aqui. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que agora só tava só a versão simplista. E agora o Atlas bonitinho mesmo, que a Mari faz todo editado, já tá mesmo no site, já coloquei. Tô falando que eu já fiz o upload de madrugada, tá lá tudo bonitinho. Então nem corre o risco de eu falar, vocês irem lá acessar e não tá. Então a versão final agora também já está disponível. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!